Olá amigos, estamos de volta aqui nessa nossa live semanal e hoje com um tema sobre as nossas crianças, né? Como nós podemos garantir que nossos filhos não entrem naquele processo de automutilação, drogas, desânimo para com a vida, aquelas coisas todas que nós sabemos que está muito comum hoje em dia. Então nosso tema hoje é basicamente esse, ou seja, nós tentarmos conversar sobre aquilo que está realmente incomodando muita gente. Então muita gente está sentindo isso na pele, né? Vendo nos seus filhos, vendo nas pessoas que estão em volta, e isso é realmente preocupante, é uma coisa bastante preocupante, nós sabemos disso. Bom, nós vamos começar a nossa história, aliás, antes falando rapidamente, como eu sempre falo, né, sobre as coisas que vão acontecer agora, a partir dessa semana ou outra, para as pessoas que estão me acompanhando. Aliás, muita gente está reclamando que eu estou fazendo muita coisa fora da Bahia, fora de Salvador, etc. Mas é porque a demanda está em diversas cidades do interior de diversos estados. É impressionante como as cidades, as capitais, as pessoas estão mergulhando numa rotina estressante e que estão esquecendo completamente de viver, de sobreviver, estão sobrevivendo e estão esquecendo de viver. Isso é um problema seríssimo, nós sabemos disso. E com isso o que acontece? As pessoas não têm tempo de nada, não têm tempo de estudar, não têm tempo de se atualizar, acham que não, e não tem mesmo, porque é uma vida muito corrida. Mas isso tem que ser mudado, porque senão a pessoa está vegetando, não está vivendo, está perdendo tempo de vida. Já nas cidades do interior, e principalmente dos povoados, a vida é diferente. As pessoas aproveitam cada minuto, aproveitam o dia, aproveitam o sol, aproveitam a natureza, aproveitam tudo. Não que a gente não possa aproveitar, nós temos muita coisa bela para aproveitar nas capitais, mas precisamos fazer um exercício de prioridades para que isso comece a trazer menos estresse, mais atualização, etc. E isso reflete em todas as profissões. Nós estamos vendo, por exemplo, que hoje mesmo eu estava assistindo uma apresentação de uma médica e ela comentando como temos profissionais médicos que simplesmente não leem, não se atualizam, não sabem o que está acontecendo. Eu até contei que recebi uma aluna autista na minha escola no início desse ano, e que a mãe disse que foi ao médico, e o médico perguntou, e aquela história de dieta para o autista, como é que a gente pode fazer isso? Aí o médico disse, não, esse negócio de dieta, glúten, tudo para o autista, é muito polêmico, está em estudo ainda, ninguém sabe de nada, não é uma coisa certa, não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso. Gente, o glúten e a autoimunidade do autista, o glúten e a hiperpermeabilidade intestinal, o intestino permeável e o cérebro permeável devido ao glúten, síndrome do intestino permeável e o glúten. Aqui nós temos, basta entrar no Google acadêmico, que você tem as pesquisas científicas, você tem mais de 50 mil trabalhos científicos comprovando a relação entre o glúten e o autismo. Então, será que as pessoas não sabem ler? Será que não sabem ler? O que será que está acontecendo com essas pessoas? Não é só médico, não. Professores são piores. Tem professores que não estão se atualizando há milênios, que dão o mesmo tipo de aula, são dadores de aula, não querem se atualizar nunca. Tudo dizem que é muito difícil. Eu vi outro dia um comentário que eu não escrevi nada, né, mas fiquei sentido com a coisa. Eu comentei sobre uma ideia para o professor dar a aula inclusiva, e a professora disse, mas isso é impossível, se na minha sala não tem giz, não tem eu mesmo eu pago as cópias para tirar xerox de determinados trabalhos.
O que isso tem a ver com a metodologia de educação? As condições financeiras, as condições materiais de uma escola são importantes, elas até ajudam bastante, lógico. Mas eu tenho contato com escolas que não tem nada. Na África, nada, simplesmente nada. O professor está lá, fazendo todo mundo aprender, todo mundo sentado no chão, né? E ele fazendo todo mundo aprender, desenvolvendo para ver se ali sai alguém que pode mudar a realidade da sua família. Então, é melhor as pessoas começarem a parar de reclamar, de simplesmente reclamar e começar a fazer a sua parte. Vamos fazer a nossa parte, certo? Então, isso é super importante. A atualização constante, cursos até via internet mesmo, ou cursos presenciais, assistir palestras, tudo, para que haja uma evolução no conhecimento e a gente possa ser mais útil. Quanto mais nós nos atualizamos, mais nós vamos com certeza nos sentir melhor, porque nós estamos sendo úteis a alguém. Mas é óbvio, o nosso conhecimento não é para nós, tá? Nosso conhecimento é para nós passarmos para os outros. Então, ser feliz não é você ser feliz para você, é você ver que à sua volta tem pessoas que estão felizes por sua causa. Isso é felicidade. Então, vamos nos atualizar para poder fazer isso, para poder melhorar a vida das pessoas, para poder ajudar melhor, com conhecimento, a vida das pessoas. Isso eu acho tão importante, e muita gente está jogando fora isso. Bom, vamos agora ao nosso tema. Nosso tema, então, não é atualização. O nosso tema é educação. Então, hoje nós vamos falar da criança, né? E como fazer com que ela esteja livre, vacinada contra essas influências terríveis que estão tomando conta da infância, da pré-adolescência, adolescência e dos jovens, né? Primeiro vamos fazer uma análise da evolução da criança ao longo do tempo. Se nós observarmos como era a criança anteontem, que aliás na Rússia até há pouco tempo ainda era assim, a criança era um ser inexistente, ou seja, aquela história do adulto miniatura, ela era considerada um adulto miniatura. Mas um adulto em miniatura, então, que não era adulto ainda, então não tinha nenhum direito que os adultos tinham. Então, no anteontem da criação da criança, a criança era colocada no canto lá, ela não tinha direito a ir para a mesa, não tinha direito à conversa, não podia falar perto dos adultos, coisas assim. Então, aquela educação rígida, em que havia uma imposição clara, violenta, de limite, isso não tem nem dúvida, era o que mais tinha, aliás, era só o que tinha, né? E afetividade quase nenhuma, né? Lógico, nós estamos falando de uma maneira geral, por isso que eu falei que na Rússia até há pouco tempo eu percebia isso, mas no nosso país tem gente até hoje assim, mas no anteontem era assim na maioria das famílias. Era aquelas famílias que até hoje muitas são assim, né? Em que a criança, ao passar por um adulto, tinha nas religiosas pedir a bênção, Senhor, quase que Vossa Excelência para falar, esperar uma oportunidade de tirar uma dúvida, e às vezes não tinha mesmo nem com quem conversar. No máximo uma babá, se existisse uma babá, coisas assim, né? Mas o limite era imposto, existia uma imposição de limite rigorosa, não existia afetividade, porque não tinha essa ligação. A ligação afetiva pai-filho era muito rara, muito rara. Isso fez com que aquelas pessoas, na maioria delas, se formassem seu caráter de uma maneira positiva. Ou seja, não havia tanta coisa como hoje relacionada, como resultado de uma educação equivocada, porque a educação, embora estivesse faltando alguma coisa no meu modo de entender, logicamente eu estou fazendo uma análise de pesquisas realizadas ao longo do tempo, mas entrando com a minha forma de entender a educação, né? Então não deu muito problema, porque havia uma imposição de limites. E nós sabemos, quando nós fazemos a análise do desenvolvimento neurofisiológico das crianças e adolescentes, hoje, né, sabemos hoje, que todas as redes neurais,
do nosso cérebro, de comandos motores, de raciocínio, de educação e de tudo mais, elas vão sendo formadas e programadas sob demanda. Ou seja, elas vão, a área pré-frontal em que há o autocontrole, aquele autocontrole, ele aparece sob demanda. Se houver limite, se a criança precisar seguir determinadas regras, etc., ela, a partir do momento que ela vai sendo punida, vai sendo orientada, vai sendo determinado um determinado tipo de comportamento, aí o próprio cérebro, por uma espécie de, digamos assim, economia, ele mesmo já começa a criar e programar circuitos neurais de autocontrole. Porque aí ele evita apanhar, evita levar surra, evita... porque ele, para escapar disso tudo, ele se comporta corretamente. Então é uma maneira da pessoa ter disciplina por uma imposição de limites, tá? Até antes do programa, a Irani estava assistindo, estava rindo de um vídeo que ela estava assistindo pelo Face, parece, e ela me mostrou, uma nova modalidade de medicamento, um novo medicamento contra a depressão, essas coisas todas, chama-se surroterapia. Vocês já imaginam o que é, né? Pois é. Então elimina a necessidade de qualquer antidepressivo, etc. Porque depressão não existe quando a pessoa tem limite, né? Então é uma doença, lógico, é uma doença, mas que muitos estados depressivos, muitos estados que levam a problemas sérios mesmos e até somáticos, são por falta da imposição de limites. Bom, então, havia isso. Depois vamos à criança de ontem. Então essa era de anteontem. A criança de ontem é uma criança em que os pais começaram a ter uma relação afetiva pais-filhos. Então essa relação afetiva, para uma grande parte das famílias, essa relação afetiva começou a reduzir certas dogmas, certas normas muito rígidas, como o tratamento de senhor, como a bênção, etc. Embora até hoje muitas famílias usem tudo isso. Mas em determinadas famílias de ontem isso já começou a ser dispensado. Começou a haver um período de conversas, os pais já se aproximando, conversando mais amigavelmente com os filhos, para saber detalhes sobre a vida, mas na média das famílias foi mantida a imposição de limites. Então a imposição de limites foi mantida, mas houve uma aproximação afetiva. O que aconteceu então? Começou-se a se ver um resultado de uma educação em que limite e afeto estavam equilibrados. Então afeto e limite equilibrado. Isso é ótimo. O resultado das famílias que seguiram esse processo de melhora na relação afetiva com os filhos, mas sem dispensar a imposição de limites, foi fantástico. Basta nós vermos os reflexos que são as pessoas que hoje têm seus 50 anos, 60, por aí. Tá? 50, 60 anos, 40 até também. Talvez até a gente possa chegar um pouco antes, né? E a família de hoje? Bom, na família de hoje, o que aconteceu? Houve essa revolução de que todos têm que trabalhar, no mundo todo. Se todos têm que trabalhar no mundo todo, o que aconteceu? Começou a aparecer o estresse, falta de tempo, e quem perdeu nisso tudo? A educação. Porque a partir do momento que o pai e a mãe estão preocupados porque têm que ganhar dinheiro para sustentar a família, o dinheiro passa a ser a parte mais importante. O trabalho para ganhar dinheiro passa a ser a coisa mais importante da vida. Então isso significa que vai faltar tempo para as outras coisas, ou que pelo menos as pessoas não vão se preocupar em arranjar tempo para a educação, porque acabam ficando workaholic, por exemplo, ou seja, tão voltado, tão focado no trabalho, que se esquecem de priorizar o momento com os filhos. Então, antes deles existia um equilíbrio bacana entre limite e afetividade.
E agora, o que está acontecendo? Bom, esses pais, alguns deles, terceirizaram a educação, terceirizaram inclusive a afetividade. Então é muito comum nós vermos famílias de renda alta, né? De média e alta renda, em que os filhos têm uma afetividade, uma ligação, aliás, muito mais forte com as babás do que com os próprios pais. Tá? E nas famílias de renda média, um pouco mais baixa, em que esses pais estão trabalhando direto, esses pais ficam com medo de impor limite. Por quê? Porque uma imposição de limite, segundo eles, no pensamento desses pais, pode o filho achar que o pai está contra ele. Ou seja, poxa, o momento que meu pai tem para ficar comigo, ele está brigando comigo, não está deixando eu fazer uma coisa ou outra. Então, para evitar isso, muitos desses pais exageram na afetividade, mas uma afetividade negativa, que é uma afetividade sem a imposição de limite. Ele acha que se no pouco tempo que eu tenho com meu filho eu começar a limitar a vida dele, ele não vai gostar de mim. Aí nessa hora vários filósofos, psicólogos têm falado muito sobre a história. Então com isso as crianças ficam sem limite, as crianças ficam sem ter frustrações, e isso vai dar problemas seríssimos no futuro. Lógico que dá. Então a geração atual, nós temos que mudar essa parte, esse mau entendimento de muitos pais em relação à relação pai-filho. O que nós precisamos? Bom, antes de mais nada, é muito importante que nós saibamos que as duas coisas são super importantes. Não podemos deixar de ter nenhuma das duas, que é o afeto e o limite. Então, nós temos que fazer, e é exatamente a falta do limite que está fazendo com que essas crianças fiquem assim. Afeto elas até têm, porque a falta de limite faz com que ela, mesmo que seja abraçada, beijada, etc., pelos pais, ela se sinta abandonada. Porque no fundo, ou seja, bem dentro da criança e do adolescente, do pré-adolescente, ele sabe que a pessoa que gosta dele se preocupa onde ele vai, com quem ele está, o que ele está fazendo. A pessoa que deixa ele livre para fazer o que ele quiser, ir para onde quiser, etc., lógico que está demonstrando que o que acontecer com ele não faz diferença nenhuma, não gosta dele. Então, esse entendimento é que tem que entrar na cabeça de todos nós, pais, para que nós não erremos dessa forma. Isso é um erro muito grave na educação. E esse erro, obviamente, vai trazer os resultados que nós estamos vendo no dia a dia. E muitos pais chegam para mim e dizem: eu não estou entendendo. Eu faço tudo que meu filho quer e ele está contra mim. Você faz tudo que ele quer e ele não quer isso. Ele diz para fora dele que ele quer isso, mas na realidade ele quer sentir que tem pai. E ele só sente que tem pai, só sente que tem mãe, se ele percebe que eles estão preocupados com o que está acontecendo com ele. Isso é super importante. Então a preocupação com o que está acontecendo, saber onde está, saber com quem está, saber o que está fazendo, sentar para planejar a vida, planejar uma rotina, planejar um estudo, verificar como estão, o que ele está aprendendo, o que não está, como está o rendimento na escola, quais são os planejamentos para o futuro. É isso, está faltando isso. Quando nós temos essa conversa aberta e franca com nossos filhos, obviamente o foco de nossos filhos, em primeiro lugar, é: meu pai e minha mãe gostam de mim, porque eles estão preocupados comigo. Tá? O segundo ele começa a focar na vida real, porque os pais estão conversando com ele sobre a vida real. Estão ligando o que ele está aprendendo no colégio com o que está acontecendo no mundo afora. Estão fazendo análises, comentários, questionamentos, porque reservaram 15 minutos por dia que seja para estarem conversando abertamente sobre qualquer assunto que aconteceu naquele dia. Então, não precisa ter muito tempo, não. Eu não tenho tempo. Será que não tem 15 minutos por dia? Será que não tem meia hora no sábado ou no domingo? Vamos utilizar o tempo disponível para isso, para que a gente possa realmente evitar todos esses males que estão acontecendo com o nosso filho. Então, essa é uma rotina, é um planejamento que tem que ser feito por nós pais. Não adianta nós, não, meu filho não sente isso, não, de vez em quando eu estou com ele, de vez em quando não. Planeje, vamos planejar. Qual é o dia que, mas ele está na faculdade, ele está na escola, não tem tempo.
Vamos ver qual é o dia que todo mundo durante a semana pode estar em casa ao mesmo tempo. Vamos fazer um ajeitamento nos outros horários, nas outras rotinas, nas outras obrigações e determinar, olha, terça-feira, 7 da noite, sábado, a hora do almoço, domingo, hora do almoço, ou vamos tomar um chá de noite, vamos tomar um café de noite, um lanche à noite, qualquer horário, arranjar um horário para que nesse horário estejamos todos conversando afetivamente, sabendo das coisas que estão acontecendo, tomando conhecimento de tudo que está se passando, para que a gente possa realmente vacinar nossos filhos contra tudo isso que está acontecendo. Então isso é muito claro, gente, muito claro e muito importante. E, obviamente, o mais importante de tudo isso é saber que uma rotina em que o afeto e o limite estão sendo dado vai fazer uma programação, vai provocar uma programação cerebral em que essa criança estará feliz. Esse é o grande mote da questão. Ou seja, quando a pessoa se sente protegida, acompanhada, etc., o filho, né, pelos responsáveis, essa pessoa simplesmente se sente satisfeita. E aí ela consegue estar bem resolvido. Então, um filho bem resolvido não vai precisar procurar nada na rua, que é esse o grande problema. As pessoas estão procurando apoio em grupos na rua e vão encontrar o quê? Vão encontrar o traficante, vão encontrar a prostituição, vão encontrar todo tipo de coisa errada que existe por aí. Tá? Vão encontrar sexo livre, sexo promíscuo, tudo isso vão encontrar por aí. E depois surgem os problemas e a gente não sabe por quê. Ah, foi a mídia, foi o grupo foram os marginaizinhos da rua. Não, nós que não vacinamos. Então eu acho que é o principal desse nosso tema, é exatamente como vacinar nossos filhos contra isso. Então a vacina é simples demais. Essa vacina não precisa ser dada com seringa, com gotinha, com coisa nenhuma. Essa vacina é conversa aberta, franca e mais frequente. Então isso tem que ser uma coisa frequente para a gente realmente eliminar. Eu tenho acompanhado e tenho atendido muitas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, naquele processo de automutilação. E a maioria dos pré-adolescentes e dos adolescentes no processo de automutilação, que automutilação, droga, tentativas de suicídio, etc., está tudo interligado. Né? Isso simplesmente, grande parte desses adolescentes com esse processo, o problema era exatamente essa falha na educação, essa educação equivocada. Eu me lembro que alguns deles chegaram a dizer para mim, eu não sei por que eu me corto, eu estou me cortando o tempo todo, mas porque, aí eu perguntei, como está a sua relação com seus pais? É ótima a minha relação, é por isso que eu não entendo. O garoto tem 13 anos. Eu não entendo, porque a minha relação com meus pais é ótima, eles deixam eu fazer tudo, eles liberam tudo para mim. É exatamente esse o problema. Ou seja, nesse caso, eu até pedi a ele para conversar com alguns deles, conversar com os pais, uns deixaram, outros não, a maioria não. E eu tive que conversar com eles mesmo, o que vocês estão sentindo é falta de alguém que, pela maneira de se relacionar com vocês, mostre que gosta de vocês, não é abraçando, não é beijando, não é nada disso. É querendo saber onde você está, o que você está fazendo, acompanhando seus estudos, acompanhando sua rotina, tá? Limitando seus hábitos, educando. É exatamente isso que você está sentindo falta. É por isso que você está com essa falta procurando algo para compensar. E esse algo para compensar, você está entrando na automutilação, que é um perigo para você em todos os aspectos. Tá? Todos os aspectos. Esse é um dos casos, né? Que é a falta de limite, falta de controle, falta de conversa. O outro caso da automutilação é também uma coisa que os pais têm que ficar bastante atentos, é no processo de orientação sexual. O processo de orientação sexual tem trazido problemas seríssimos também. Então, uma parte também dos que estavam em automutilação, o problema era porque, pelo que me diziam, né, que se descobriu
com uma orientação sexual que os pais jamais aceitariam? Bom, temos dois aspectos aí. Aliás, vários aspectos, não são só dois não, vários aspectos. Um é, os pais realmente precisam estar atentos e precisam saber que a relação pai-filhos é para orientá-los naquilo que eles estão sentindo, se emocionando, etc. Por isso que esses encontros semanais precisa, como eu tenho falado sempre, que o foco da conversa seja como está você, como estão os seus sentimentos, como estão as suas emoções, desde pequeno. Porque se uma criança aprende que todas as emoções, sentimentos que ela tiver, ela pode conversar com seus pais, quando ela tiver pré-adolescente, tiver adolescente, etc., vai continuar conversando, não vai ter medo mais. Então isso é muito importante, porque é por meio da extravasão, a criança poder extravasar, poder contar os seus verdadeiros sentimentos, as suas verdadeiras emoções, que nós poderemos realmente orientá-los. Né? Sem ter coragem de contar, nós não vamos poder orientar nada. Então uma das coisas é a abertura para que as crianças, os filhos, possam falar livremente do que sente, do que está se emocionando, do que está sentindo, para que possa haver uma orientação. Tá? Não é briga, não é condenação, não é nada disso. Tá? Então é muito importante isso. E outra coisa é que está havendo, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter também, está havendo uma má orientação, uma má formação cerebral no processo de orientação cerebral da criança. E isso é um estudo, vários estudos que estão sendo feitos, inclusive nós estamos fazendo na parte de endocrinologia. Uma das coisas que está acontecendo é uma disfunção hormonal causada por hormônios em diversos tipos de comida que nossos filhos estão comendo. Então, quanto menor a criança, quanto maior o número de hormônios na comida, mais esses hormônios vão interferir negativamente no processo de programação cerebral dessa criança. E uma das programações é a programação da orientação sexual. Embora ela já tenha sido definida na sua maior parte antes da criança nascer. Nós já falamos sobre isso, tem vídeos nossos comentando sobre isso, que é entre os 30 e 60, 75 dias depois da fecundação, que essa orientação sexual é programada na criança por interferência de uma programação da hipófise, ou seja, a glândula pituitária da mãe, que por sua vez ela muda a programação a depender da existência ou não do fator determinante testicular no cromossomo Y durante a fecundação. Mas isso é uma conversa científica que tem vídeos explicando sobre isso. Bom, então existe essa orientação. O que está havendo de confusão e que deu também muito problema é que naquela fase da criança, entre os 6 e os 13 anos, o cérebro é programado para o menino só gostar de brincar com o menino e a menina só gostar de brincar com a menina, para, segundo todos os psicólogos, e agora a gente vê pelos exames do desenvolvimento neurofisiológico, é para o reforço das características masculinas, cerebrais masculinas e cerebrais femininas. Se nós antecipamos a sexualidade da criança para essa fase, ela vai confundir a vontade de estar só com o menino, a menina só com a menina, com a atração. Então essa criança pode não ter orientação homossexual e achar que tem. Então, quando a pessoa assume uma orientação sexual diferente daquela que está programada no seu cérebro, pode dar problema. E já encontrei muitos problemas exatamente nesse teor. Bom, então esses são os dois pontos mais importantes que eu tinha que falar para vocês sobre a vacinar nossos filhos contra essas influências negativas que ocorrem, levando eles à automutilação, drogas, etc. Tá? No próxima quarta-feira nós vamos divulgar qual será o nosso tema e, obviamente, nós estamos recebendo algumas sugestões inclusive de transtornos, síndromes, etc., que a gente fale sobre alguns deles, mas quem quiser já pode mandar suas perguntas, seus questionamentos, suas ideias, suas sugestões, mandem para o nosso e-mail, robertoanderson@gmail.com. Então, nós vamos encerrar por aqui. Um forte abraço
para todos vocês e até o nosso próximo programa.